Olá, pessoal! Vamos a mais uma aulinha no pano de copa riscado de Natal da Estilotex. Hoje vamos pintar o dog de Natal, gente. Tinha uma galera ansiosa para pintar esse projeto. Também estava doida para pintar, porque é algo diferente. Deixa eu tirar só essa linhazinha que tá aqui por baixo. É algo diferente do que eu costumo pintar. E eu tô amando me desafiar. Então vamos juntos para esse desafio. Vou pegar a tinta branca para marcar alguns pontos, que costuma ser branco, né? Na cor de cachorro que eu vou fazer. E também o siena natural. Deixa eu pegar aqui alguns pincéis pra gente começar a preencher esse dog lindo. Vou começar aqui, ó, com o branco, pincel tamanho 8 a 522. Vou começar preenchendo essa parte aqui, ó. Próximo ao nariz. Vem com cuidado. Atenção. Aqui, próximo do nariz, eu já vou deixando mais esfumado, que é para entrar o outro tom, tá? Aqui embaixo. Também vou fazer branco. Eu percebi, eu vou puxar aqui a bochechinha e esfumo, que desce aqui no pescoço também. Essa parte aqui. Olhei algumas fotos de cachorro, mais ou menos nesse tom que eu quero fazer. E eu vi que aqui no pescoço dele também tem essa parte mais branca, né? Pescoço, peitoral. Então, eu vou vir aqui preenchendo com o branco. Cuidado com a orelhinha e com a coleira. Agora, vamos vir aqui, ó. Ó, não vou fazer em tudo. Fiz aqui o pontinho, esfumo. É mais ou menos no centro aqui do peitoral. Seguindo a linha que a gente já determinou. Dou uma esfumada, ó. Vem meio que puxando aqui, até aqui, ó. Com o branco. Já vou pegar aqui o siena natural. Que eu vou vir aqui, ó. Começando a preencher para unir. Aqui com esse branco. Não vai preenchendo tudo de uma vez, tá? Aqui ainda tem alguns pontos que tem a nuance de branco. Vou lavar o pincel, pegar o branco. Aqui, ó. Vou até com o pincelzinho de lado. Essa partezinha aqui, ó. Em cima do nariz. E passando aqui entre os olhos. A gente vai fazer com o branco. Vou pegar o pincel tamanho 6 a 522. Olha eu fazendo bagunça. E venho com siena natural. Terminando aqui, ó, de preencher. Cuidado no encontro com o branco, porque senão cobre tudo, tá? Então, primeiro estou depositando. Assim. Lavo o pincel. Pego o branco, ó. Vou limpando para tirar o excesso. E vem esfumando. Agora eu vou pegar o siena natural e vou vir aqui, ó, preenchendo o restante também, ó.
Segundo risco, tomando bastante cuidado com as emendas de tom, ó. Pode pegar branco quando for unir os tons. Vai limpando o pincel no paninho. Se precisar, tiver muito excesso de tinta, lava o pincel para vir fazendo esse degradê. Pegar aqui mais um pouco do branco, ó, para vir unindo aqui os tons. Pegar mais um pouco. E aos pouquinhos a gente vai fazendo esse preenchimento, tá? Desse cachorrinho. Fim do branco só para unir. Agora eu já consigo pegar o pincel tamanho 10 a 522 e vir com siena fazendo o preenchimento, ó. Sempre com muito cuidado. Cuidado aqui na patinha dele. Puxar, ó, não tá aparecendo. Gente, lembrando que quem quiser adquirir esses panos, tem na nossa loja Sonhos de Arte, ele já vai riscado, tá? E tá nas últimas unidades, tá? Se você ainda não adquiriu, o kit com 10 já acabou. Que eram 10 projetos diferentes, né? Ainda temos alguns modelos lá, mas esse aqui mesmo já tá assim bem poucos disponível. Vem aqui. Preenche bem. Com bastante cuidado. Vai preenchendo bem direitinho, tá? Vou pegar o pincel tamanho 6 para preencher aqui o rabinho. Já aproveito que tô com o pincel pequeno e preencho essa partezinha aqui da orelha, ó, que tá aqui atrás. Que é bem pequenininho. E agora eu pego o pincel tamanho 8 para preencher a outra orelha. Olha só. Pronto. Agora a gente vai começar a trabalhar a parte de sombra. Eu vou tentar aproximar mais aqui pra gente começar pelo rostinho dele. Pego a cor marrom. Pincel tamanho 6 para facilitar. A522. Venho com marrom, ó. Já marcando sombra aqui na área do siena, tá? Porque sobre o branco vai ser sombra com cinza. Dando essa escurecida. Aqui também na orelhinha, ó.
Já vem aqui, ó, baixo aqui da coleira. Marca a sombra, dá uma esfumada. E aqui na orelha também. A gente vai vir aqui. Dá uma leve marcadinha aqui. Eu vou escurecer nesse ponto. Escureço um pouquinho aqui. Aí eu vou pegar, eu venho com marrom, sombreando aqui embaixo da mão dele. Vem com o cantinho de pincel, ó. E vai marcando essa sombra. Aqui também, ó. Marcar a sombrinha aqui. A patinha tá dobrada. E esse lado aqui também eu vou escurecer, ó. E vai sempre suavizando, tá? Cantinho de pincel, pode até pegar o pincel tamanho 4, para separar aqui os dedos. Marca aqui. Eu vou escurecer esse lado, ó. Sempre esfumando bem. Não ficar excesso de tinta. Vem aqui. Também vou colocar a sombra. Vou fazer uma sombrinha aqui também. Vou marcar aqui os dedinhos, ó. Vou pegar um pincelzinho pituá. Pode ser o tamanho 00. Referência a 558. Pouquinho de tinta. Dá uma marcadinha aqui, ó. Aproveita e esfuma aqui. Eles são maiores, são bem mais, são redondinhos, bom para esfumar, tá? Aqui também no rostinho dele, ó. Opa, não tá aparecendo, desculpa, gente, ó. Só um pouquinho de tinta, tá? Fica bem mais suave. Vou pegar um pouquinho do ocre ouro. Um pouquinho do ocre ouro, que é mais claro que o siena. Tiro o excesso lá no godê. Vamos marcar uns pontos mais claros, ó. Nos áreas maiores eu vou com o pincel pituá, depois eu troco. Ficar volume, ó. Na patinha. Aí eu pego o pincel chato.
A522, tamanho 6. E vou aqui com ocre ouro, iluminando alguns pontos, ó. Realçando áreas mais claras, ó. Vou iluminando aqui a patinha. Aqui também, ó, nesse cantinho. Aqui é essa bordinha da orelha. Olha só como é que tá fofo sim, gente. Eu vou pegar um pouquinho do cinza pra gente fazer uma sombra na área que foi branca, né? Eu vou pegar o pituá primeiro, referência A558. Pega aqui o branco só pra gente dar uma suavizada aqui. Pronto. Agora sim eu vou com o cinza. Pincel A522, tamanho 6. Marco a sombra. Vou esfumando. Limpo o pincel. Vem aqui, ó. Marca a sombra também, deixando bem esfumadinho. Vou vir aqui, ó. No entorno da boquinha dele, ó, contorna, limpa o pincel, tira o excesso e a gente vai esfumando, que geralmente isso aqui tende a ser preto, aí depois a gente vai trazer ela pro preto. O famoso cachorro, lá na roça sempre fala quando cachorro bom é cachorro boca preta, que ele costuma ser bravo. Os cachorros que tem boca preta costumam ser valente. Ó, dou uma sombreadinha aqui. Vou marcar aqui também, ó, para dar uma divisão aqui do pescoço. Depois a gente volta fazendo os detalhes. E aí, de preenchimento do dogzinho, nós estamos assim. Já que estamos nele, vamos já aproveitar, que eu acho mais prático a gente já aproveitar e fazer esses detalhezinhos, né? Tipo nariz, olhinho, que a gente já passa para outros elementos, já com isso aí acabado. Vou pegar aqui o pincel, primeiro o tamanho 2, A522, pra gente dar início ao olhinho. O olhinho dele também é um tom de caramelo. Primeiro eu vou pegar a tinta branca, nesse que está mais evidente. Vou vir com o branco fazendo essa partezinha aqui de fora, ó. Lavo o pincel, vou vir com o caramelo, preenchendo o olho. E já vou preencher lá o pedacinho que tá aparente, ó. Limpo bem o pincel. Pego aqui o marrom, cantinho do pincel tamanho 2, A522. E vem, ó, contornando. Lavo, pego um pouquinho do branco. Ilumino para criar um brilhozinho, ó. Agora eu vou pegar um pincel filetezinho com o preto A544, tamanho, esse é o tamanho 00. Faço aqui o preto.
Já faço aqui também, ó. Só tá um pedacinho aparente. Pego o branco e vou fazer aqui um brilhozinho. E faço mais um brilho aqui, ó. Ok? Vou pegar um pouquinho do cinza, já que eu estou com o pincel filetezinho na mão. E venho com um pouquinho do cinza sombreando aqui sobre o branco, ó. Depois, com um pouquinho do preto, deposito e vou meio que esfumando para criar uma profundidade, uma sombra maior aqui, ó. Tá? Aí, vou pegar o pincel tamanho 2, A522 de preenchimento, pra gente fazer as narinas, tá? Vem fazendo aqui. Limpo o pincel, pego um pouquinho do branco e vem fazendo um brilho com branco, ó. Aqui, aqui, e vai esfumando. E aqui tem meio que contorno o buraquinho das narinas dele, para dar destaque. Podemos vir aqui, ó, ilumina essa parte, depois a gente vem com preto e faz o buraquinho do nariz. Mais fácil, tá? Marca um brilho maior aqui. Esfuma, depois de seco a gente consegue dar mais brilho. Aí nós vamos para a parte da touquinha. Eu vou fazer a touquinha e a coleira vermelho escarlate, tá? Tô usando aqui na touquinha para preencher o pincel tamanho 10, referência A522. Olha só. Vou pegar o pincel tamanho 6, também A522. E vem aqui preenchendo, pode ser o tamanho 4, tá? Preenchendo essa coleira. Deixa eu pegar o pincel do tamanho 2, tá fácil aqui, 4 na verdade, perdão, para fazer o cantinho. Já que estou com o pincel tamanho 4 aqui em mãos, já pego o vinho e faço a sombra da coleira. Cantinho de pincel, vem aqui primeiro, ó, marcando a sombra embaixo aqui, ó, dessa parte que vai sobrepor. Sempre no cantinho de pincel. E marca a sombra embaixo da orelha. Aqui. Marca embaixo também da fivela, ó. Tem que ser com bastante cuidado, né? Porque o espaço é bem pequeno. Agora a gente vai lá na touquinha.
Na touquinha, a gente vai usar o pincel A522, tamanho 6. Canto de pincel. Vem aqui. Marca essa sombra. Ok? Tem aqui uma profundidade também para ser marcada, ó. Já marca. Embaixo aqui da parte branca. Nós vamos esperar secar para vir fazendo o retoque, né? Para poder iluminar. Aí nós já vamos pegar a tinta branca e preencher essa parte que vai ter a pluminha, né? Da touca. Pincel tamanho 8 para facilitar, A522. Vou preencher aqui. E aqui também. Vai aos pouquinhos, preenchendo bem direitinho. Vou pegar o pincel tamanho 6, A522. Com o cinza no cantinho do pincel, marca e vem esfumando. Aqui colocar a sombrinha também. Eu vou escurecer aqui embaixo, que aí dá destaque pra gente fazer as batidinhas da pluma, ó. Então, vem sempre esfumando, tá? Aí, agora nós vamos para os presentes. Ai, gente, fica ficando fofo, tá? Os presentes, eu vou fazer todos com laços vermelhos. Então, eu já vou preencher todos eles, todos os laços que a gente já tava usando vermelho. Facilita, tá? Pincel tamanho 6, A522. Vou começar aqui. Alguns a gente vai ter que usar o pincel menor, né? Tamanho 4. Então, a gente vai sempre observando qual pincel vai encaixar no espaço que a gente tem disponível, tá bom? Pouca tinta. Aos pouquinhos, perdão, que tá desfocada, agora sim. A gente vem preenchendo. Como é um espaço menor, a gente tem que ter bastante cuidado na hora que vai preencher, para não sair fora do risco. Deixa eu já pegar o pincel tamanho 4, para dar suporte aqui. Aqui, vamos olhar. Sempre observar o que faz parte do laço. Antes de sair preenchendo, a gente tem que parar, observar, para ver se aquilo realmente faz parte do desenho, ó. Aos pouquinhos vem preenchendo aqui, ó.
preenche. Pronto. Agora vamos para as próximas. Vou com o pincel tamanho 6, onde dá. Atenção, concentração máxima. Que são espaços pequenos, desconcentrou, a gente acaba saindo fora do risco. Volto com o pincel tamanho 4, ó. Ter mais cautela no preenchimento aqui do laço. Olha só. Cuidado, atenção, ó. Pronto, vamos preencher a última fita da caixa, ó. Mesma coisa das outras. Onde tem espaço, a gente usa pincel tamanho 6. Onde não tem espaço, a gente vai usar o tamanho 4. Trocar agora para o pincel tamanho 4. Pronto. Agora eu limpo meu pincel, meu paninho para tirar o excesso de tinta. E vamos pegar o vinho para fazer a sombra. Vamos lá, cantinho de pincel tamanho 4. Vamos marcando essa sombra. Vou escurecer mais esse ladinho. Sempre pegando pouca tinta por vez. Marca a profundidade, tá? Bem cantinho de pincel. Marcando a sombra, olha como já, né? Sai dessa coisa chapada. Já cria aqui uma profundidade.
Dá uma esfumada. Aqui também. Mesma coisa aqui, ó. Dá uma sombreada. Vem com o cantinho de pincel marcando a sombra. Dá uma escurecidinha aqui. E esfuma. Cantinho de pincel, faz a sombrinha aqui nesse nozinho. Sombrei aqui, aqui eu não vou pôr que tá mais claro. Vou só colocar a sombra aqui embaixo do outro laço. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Vem com o cantinho de pincel, marcando essa profundidade, tá? Dá uma sombreadinha só aqui. Depois que secar, a gente retoca e põe o brilho. Agora, vamos às cores da caixa. Eu vou começar por essa caixa aqui, ó. Tá mais escondidinha. Vou preencher ela com verde musgo, tá? Esse verde bem vibrante. Só nessa área maior que eu vou usar o pincel tamanho 10. Mas já vou trocar, porque senão corre risco de manchar. Peguei aqui o pincel tamanho 6. A522. E vem preenchendo. Deixa os cantinhos para fazer com o pincel tamanho 4. O espaço é bem pequenininho. Com bastante cuidado. Vou pegar agora o pincel tamanho 4, a 522 também, e venho, ó, preenchendo os espacinhos que o pincel não alcançou. Olha só. Vou colocar um pedacinho aqui, ó, como se estivesse passando aqui. E ok. Vou pegar aqui o verde pântano pra gente sombrear, né? Fazer a parte de sombra dessa caixa. Pincel A522, tamanho 6, para as áreas maiores, ó. Vou marcar essa sombra. Escurece aqui, ó. Esfumando sempre. Aqui também.
Pincel tamanho 4. A522 e vem escurecendo. Sempre cantinho de pincel. Um pouquinho aqui, ó, de sombra, escurece aqui. Bem pouquinho aqui. Vou fazer essa marcação da dobra, ó, do papel. Aqui também. Deixa aí, depois a gente retoca, tá? Essa menorzinha aqui, eu vou fazer a base dela com ocre e ouro. Depois fica um aspecto meio dourado, meio amarelado. Pego o pincel tamanho 8, A522. Vou vir aqui preenchendo com a cor ocre e ouro. Pouca tinta por vez e sempre esfumando muito bem. Pego o pincel tamanho 4. A522. Acabei de ver que ficou um pedacinho, ó, tá vendo? Da caixa verde sem preencher. Vou pegar o pincel tamanho 2, que é pequenininho, com o verde o pântano. Pronto, resolvido. Não pode deixar nada para trás. Vou pegar aqui o sépia, pincel tamanho 4, e vou fazer a sombra aqui, ó, dessa caixinha. Pouca tinta, viu? Escurece aqui. Marcou. Esfumou. Vai depositando e vem, ó. Esfumando aqui também, ó. Tirar aqui o excesso de tinta. Cantinho de pincel. Vem marcando. Essa é a sombra, ó. Marcar aqui a dobra do papel. Do outro lado também. Pegar um pouquinho de sépia, colocar uma sombrinha desse lado, ó. E aqui na parte de baixo também, embaixo da neve.
Agora lavo, seco meu pincel. Vou pegar um pouquinho do branco para iluminar. Um pouquinho mesmo, tá? Aqui nessa bordinha. Vem aqui, ó, dá uma leve iluminadinha. E vamos para a próxima. Essa outra caixinha, eu vou fazer em tons de azuis. Eu vou usar o azul ultramar, que é um azul bem vibrante. Às vezes a gente esquece ele é um azul bonito, viu, gente? Todas essas cores que eu utilizo aqui, tem Nações de Arte, tá bom? Tô deixando o link da nossa loja na descrição, então pode comprar os panos, tintas, pincéis, tudo que há de maior qualidade para pintura em tecido, tem na nossa loja. Quem não conhece ainda a loja, visite, conheça. Vem aqui. Preenchendo muito bem com azul ultramar. Muito cuidado. E vem aqui preenchendo, ó. Mesma coisa aqui. Vou pegar o pincel tamanho 4 e vou preencher aqui, ó. Pronto. Limpo o meu pincel. Vamos pegar o azul marinho para poder fazer a sombra. Pincel A522, tamanho 4. Aqui, ó. Essa partezinha aqui a gente vai por sombra. Marca. Já marca aqui, ó. Embaixo da dobrinha. Embaixo da fita. Vem sombreando, que esse ladinho é mais escuro. Destaca a dobra. Escureça a lateral também. Pouca tinta e sempre esfumando bem. Vamos marcando a sombra aqui embaixo, ó, do laço. Pegando aos pouquinhos o azul marinho. Vou marcar essa dobra aqui, ó. E a sombra embaixo da fita. Aqui também.
Aí nós vamos esperar secar para poder fazer os retoques e destacar. Olha que gracinha que está ficando. Agora a gente vai fazer a bolinha que tá lá em cima. Essa bolinha eu vou fazer na cor vermelha, tá? Mas aí vocês podem fazer na cor que vocês gostarem. Vou preencher com o vermelho escarlate, pincel tamanho 10, A522, sempre ó, com bastante cuidado e atenção. Vem aqui, ó. Preenchendo bem direitinho. Vou pegar o pincel tamanho 4 para preencher perto, é só esse pedacinho aqui, ó. Já que estou com o pincel tamanho 4, eu vou lavar ele, secar. Pegar o siena natural. E já preencher essa partezinha aqui que eu vou fazer meio dourada, ó. Vem com siena. Meio que contorna aqui. E contorna a cordinha que ela tá pendurada, ó. Limpo o pincel, vou pegar um pouquinho do sépia. Dá uma escurecidinha. Inclusive aqui, ó. Escurece um pouquinho aqui. Lava o pincel, seca. Pega o branco. Ilumina. Pronto. Agora nós vamos fazer a sombra com o vinho nessa bolinha, tá? Vou pegar primeiro o pincel tamanho 6, A522. Com o cantinho do pincel, vamos escurecer esse ponto aqui, ó. Já venho aqui, rente, ó. Marcando. Esse ladinho aqui a gente vai fazer mais escuro, como a gente fez em todo o desenho. Vou pegar o pincelzinho pituar, o 00 ou o 000. E vamos deixando esse ladinho aqui mais claro pra gente iluminar, tá vendo? Pronto, a gente vai esperar secar pra poder retocar. Agora estamos assim, e aí nós vamos para a parte do fundo, combinado? Gente, eu vou começar fazendo a base aqui do fundo. Eu vou pegar aqui o clareador e o cinza pra gente fazer a base para depois fazer umas neves, né? Umas batidinhas. E aí, pra gente conseguir que essa neve destaque, precisa fazer um fundo mais escuro que o branco. Vou colocar aqui no godê, pincel pituar tamanho 4, A558 da minha coleção. Vou pegar cinza, clareador incolor e venho, ó. Não vou estender esse fundo para muito longe não, tá? Só mesmo fazer uma base aqui pra gente conseguir esse efeito, né? Pegando mais clareador. Vai pegando o cinza com o clareador e vem esfumando muito bem.
Bastante cuidado. Aqui marcando. Vou pegar mais um pouquinho do clareador. Vem aqui. Vai misturando, ó, clareador com o cinza e vai esfumando muito bem. Dá mais uma marcadinha aqui. Vou vir aqui, ó. Pode pegar um pincel menor, tá? Um pituá menor. Pincelzinho chato, tamanho 4. A522, vou pegar aqui o cinza. Preencher esse espacinho que o pincel pituá não vai alcançar. Vou lavar o pincel pituá e a gente vai trabalhar a parte de fundo. Vamos aqui para a parte do fundo do lado superior. Também vou pegar clareador incolor. No godê eu vou pegar um pouquinho do verde mar, para ficar um verde mais acinzentado, né? Eu vou até colocar um pouquinho do cinza. Deixa eu ver se fica bom. Ó, misturei verde mar com cinza, tá? Pra ficar um tom mais... Porque nessa época, no inverno, que caracteriza aqui o Natal, né? Americano, que retrata com neve, as árvores não vão estar verde, 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 verde. Fica aquele verde mais cinzentado, né? Ó, misturei cinza com verde mar, clareador. Vou pegar mais clareador, deixar aqui fácil, ó. E vou vir fazendo essa sombrinha na parte de cima aqui da base que fizemos do chão. Não tem problema se pegar aqui no coisa da touca. Não vou estender para muito longe não, viu? É só para dar uma contextualizada aqui nesse doguinho. Bem aqui, mesma coisa. Esfumando bem. Do lado de cá, a mesma coisa. Vou pegar um pincelzinho, pode ser o tamanho 4, A522. Pega a misturinha aqui, ó, de cinza com verde mar clareador, pra vir preenchendo. Aqui, ó, entre o coisinha de presente. Aí, galera, eu vou fazer uma sombra no fundo com esse stencil, ó. Esse stencil é bem bonito, tem na nossa loja Sons de Arte. Tem esses modelinhos de árvores. Eu vou usar essa de arabesco só pra fazer uma brincadeirinha aqui. Vou adicionar nesse daqui um pouquinho do cinza ônix, tá? Bem pouca coisa. Pincel brochinha A531. Aqui tem cinza, clareador, verde mar. Vou colocar um pouquinho do cinza ônix para escurecer. Coloco diluente. Ficar mais fluido. Melhor de trabalhar com stencil. Tiro o excesso, ó. E aí eu vou... Pode pegar aqui uma fita crepe, deixa eu pegar ali, pra fixar. Peguei aqui a fita crepe, deixa eu tirar um pedacinho. A gente fixa ele pra ele não se mover, né, quando a gente vai aplicar, senão fica... atrapalha. Deixa eu ver onde é que eu vou colocar. Eu vou fazer fundo mesmo, então eu vou começar aqui atrás dele. Marco rente aqui. Vou fixar aqui. Com cuidado, tenta não aplicar sobre o desenho, tá? Veja só onde é que é o fundo. Vai aplicando. Ela é uma árvore de arabesco. Fica lindo também para fazer panos minimalista, tá?
Eu vou deixar o link dele aí na descrição desse vídeo. Que eu vou usar como fundo. Olha que linda, gente. Vou fazer várias, ó. Fazer uma do lado da outra. Com bastante cuidado. Eu vou esfumando. Só eu tirei bem o excesso de tinta. Tô só com a sujeirinha mesmo. Pronto. Sigo aqui a linha, ó. Onde é que vai? Deixa eu pegar mais um pouquinho de tinta. Pedacinho aqui. Pronto. E vem aqui, ó. Esfumando. Ó, mais uma aqui. Posiciona aqui na mesma altura. E vou vir esfumando bem. Pronto. Deixa eu mostrar pra vocês que gracinha. Claro que vai ficar melhor quando a gente fazer a base. Olha só. Agora a gente vai fazer, eu vou fazer um falso barrado, pra depois a gente voltar retocando. Eu vou usar pra fazer o barrado, ó, esse modelinho de stencil da Opa, da nossa loja Sonhos de Arte. Vou deixar o link aí de várias opções de barrado pra vocês, tá? Tudo aí na descrição do vídeo. Mesma lógica, vamos posicionar. Fixar. Vou pegar aqui mais fita crepe, porque eu vou isolar aqui a parte de cima pra gente não correr o risco de manchar. Então, sempre fixe o stencil, né? Pra não manchar. Vou pegar as mesmas cores que eu usei nas árvores pra gente fazer combinadinho, tá? Então, vamos fazer aqui a misturinha pra gente usar no barrado. Vou pegar aqui cinza. Vou pegar aqui verde mar. E cinza ônix. Agora eu coloco diluente. Fica mais fluido, melhor de se trabalhar. Misturo muito bem. Pincel A531, tamanho 4. Vou tirando o excesso de tinta aqui, ó, porque não pode ter excesso de tinta. E vamos aplicar, tá? Pode começar com batidinhas, pra você ver, né, como é que tá, se tem muita tinta. Depois eu venho, quando eu vejo que tenho segurança pra isso, que eu vejo que não tem muita tinta, que dá pra esfumar, eu vou esfumando. Mas lembrando de não colocar muita força nessa mãozinha. Então, não precisa trabalhar colocando força. Vai aos poucos, com mão leve. Movimento circular. Esfumando e fazendo esse acabamento em renda. Esses falsos barrados ajudam muito. Eu amo trabalhar com um falso barrado. Retiro. Vou reposicionar aqui, já reposicionar a câmera, só um minuto. E eu encaixo aqui sempre, ó, volto. Encaixo direitinho aqui no último. Fixo.
E aí a mesma coisa, não tem segredo não. Pega aqui a tinta. Vem com bastante cuidado. Esfumando bem. Ok? Aí ficamos assim, ó. Olha que lindo. Agora a gente vai para os retoques. Pessoal, tudo sequinho agora. Vamos começar os nossos retoques, tá? Vou pegar aqui o pincel A522, tamanho 6, primeiramente. Pra gente começar a retocar o nosso dog. Vou pegar aqui o marrom. Pouquinha tinta, deixa eu pegar aqui. Vamos começar a retocar a sombra desse dog maravilhoso. Retoque, né, gente? Você já sabe, não tem segredo. Onde nós já havíamos colocado esse tom, a gente vem só refazendo, sempre esfumando muito bem, que é para tirar esse aspecto de desbotado, né, que porventura possa ficar depois que seca. Começa aqui nessa lateral, já faz o rabinho dele aqui, sombrinha aqui dos dedos, sempre esfumando. No retoque a gente tem que se preocupar muito com isso de esfumar. Olha só. Vai marcando. Cantinho de pincel, ó. Marcando. E esfumando. Notem que eu já trabalho com bem pouquinha tinta quando se trata do retoque. A gente não pega muita tinta por vez, tá? Eu vou pegar um pouquinho do rústico. Em alguns pontos que eu quero dar mais profundidade, né? Eu dou uma escurecida com o rústico. Vou vir aqui, por exemplo, ó. Adiciono um pouco do rústico aqui na orelhinha. Dá sempre pouca tinta no pincel. Vem aqui. E vai escurecendo bem. Um pouquinho aqui na outra orelha. Fica esse tom bem bonito, né? Vou pegar aqui o ocre ouro com o pincelzinho Pituá, tamanho 00. E vou dar uma realçada também agora, depois de seco. Vou tirar o excesso lá no godê. E vem dando essa iluminada, ó.
Vou pegar aqui o pincel novamente, né? O tamanho 6 a 522. Pouquinho do cinza. A gente vai retocando essas sombrinhas. Já retoca também a sombrinha do gorro, ó. Estamos trabalhando com cinza, já faz isso. Facilita a vida, tá? Vou pegar o pincel tamanho 4 a 522 com preto. E vem aqui, ó. Marcando a boca dele. E vou limpar o pincel para dar aquela esfumadinha que eu falei, ó. Fazer a boca preta. Ó, bem pouquinha tinta, senão fica muito marcado. Tá? Aproveito que eu estou com preto, eu vou pegar o pincel tamanho 2. E já vem aqui, ó, nessa fivelinha. Preencho com preto. Limpo bem o pincel. Pego aqui a tinta branca. Só um pouquinho. Dá uma iluminadinha, tá? Agora, vou pegar a cor vinho. Pra gente retocar. Vou retocar a touquinha e a coleira. Pego o pincel tamanho 6 a 522, vou vir com o vinho, retocando aqui, ó, a sombra dessa touca. Com o pincel tamanho 4, a sombra da coleira. Ok? Com o pincel A522 tamanho 6, eu vou pegar a tinta vermelho fluorescente e vou vir realçando, ó, o brilho na parte mais clara. E olha como ela vai ficar vibrante, ó. Pouquinha tinta e vem iluminando. Com o pincel tamanho 4, eu faço isso na coleira. Olha só. Pronto. Olha que gracinha que fica. Vou pegar a tinta branca, pincel tamanho 2, A522, e vou, com o cantinho do pincel, realçar o brilhinho aqui do nariz, ó. Aí deixando meio destacado os buraquinhos aqui do nariz, ó, tá vendo? Ainda com o branco, vou pegar aqui o pincel brochinha A531 tamanho 2. Pego a tinta branca, tiro o excesso aqui no godê, pra gente fazer essa parte de pluma, ó. Fica muito fofo. Vem aqui. Tiro o excesso.
E vem dando batidinhas. Aí, pra ficar aquele detalhe bem bonitinho, eu vou com o pincelzinho filete A544, ó, tamanho 00. E puxo os fiozinhos assim, bem aleatórios. Olha que fofurinha que fica. Dá uma diferença, não dá, gente? A gente puxa esses fiozinhos. Já aproveita que tá com o pincel filete para ganhar tempo. Pega a tinta preta e faz o bigode dele, ó. Tem uns pontinhos assim também, né? Perto aqui da boca. Vou fazer com filete também o buraquinho aqui, ó. Ok? Nosso cachorrinho tá pronto. Eu vou pegar só um pouquinho do branco para destacar essa parte mais clara, né? Deixa eu pegar aqui o pincel. Pode ser o tamanho 4. Pega aqui a tinta branca, ó, só pra dar uma realçada, ó, pouquinho tinta por vez. Tá bem sutil, tá? Aí, nós vamos pra... Deixa eu fazer a sombra aqui, finalizar essa bolinha. Vou pegar aqui o pincelzinho Pituá, tamanho 0, 0 ou 000, vem com o vinho e retoca, tá? Vou lavar meu pincel, secar muito bem. E venho com o vermelho fluorescente para iluminar. Ó, o vermelho fluorescente fazendo o tchan, como a gente fala por aqui, né? Ó. Vem aqui. Ilumina. Com o pincel A522, tamanho 6, a gente vem aqui dentro da bordinha com o vermelho fluorescente, ó. Fica ainda mais legal. E um leve reflexo do outro lado. Pega a cor sépia, pincel tamanho 2, A522. Vem com sépia, retoca essa sombra. Bem sutilmente. Pega a tinta branca. Ilumina, tá? Olha que lindo. Agora eu vou com o pincel tamanho 4, A522, com o vinho, retocar a sombra de todas as fitas das caixas, tá? Que são todas vermelhas. Então, aqui não tem segredo, é só paciência mesmo. Vai vindo com a tinta aos pouquinhos. Onde nós já havíamos colocado tinta antes, a gente vem escurecendo.
aos pouquinhos. E olha como fica tão mais bonitinho depois que a gente retoca, né? Cria muito mais profundidade. Agora que a gente vai realçar o brilho, sensacional. Vou pegar aqui o vermelho fluorescente. Lavei o meu pincel. E venho, ó. As áreas mais claras. Iluminando bem. Olha como fica vibrante, né? Fica parecendo acetinado mesmo. Parecendo aqueles laços de cetim. Vem aos pouquinhos. Iluminando, tá? Agora a gente vai pro retoque da sombra das caixinhas. Lavei o pincel, tamanho 4, a 522. Vou começar com o verde pântano. Tocando essa lindeza aqui, ó. Sempre pouquinha tinta no pincel. E vem esfumando. Vem esfumando aos pouquinhos. Sempre cantinho de pincel. Lavo bem o pincel. Vou pegar agora, gente, o verde fluorescente. A gente quase não usa ele. E quando a gente quer dar um destaque, né? Ficar bem vibrante, como a gente faz aqui com o vermelho, o verde fluorescente, essas cores fluorescentes, né? No retoque ajuda muito, ó. Vou vir aqui com o verde fluorescente que vai dessa parte deixar mais vibrante, mais iluminado. Ok? Lavo o pincel, agora é a vez do sépia. Nessa que a gente fez com o ocre ouro. Pego aqui o sépia. Pouquíssima tinta por vez, ó. Vem aqui. Marcando essa sombra. E esfumando muito bem.
Não tem segredo nessa parte, né? Que é só refazer o que a gente já fez uma vez. Vou pegar um pouquinho do branco, bem pouca tinta mesmo. E aí, por fim, vamos fazer o azul. Pego aqui o azul marinho. Cantinho de pincel. Venho aqui com o azul marinho. A gente vem. Marcando a sombra. Vem com o cantinho de pincel. Aí eu vou pegar também o azul fluorescente, que a gente quase não usa. E que fica lindo e vocês vão ver. Vou vir retocando a parte de brilho, né, de luz mais claro, com azul fluorescente. Temos na loja, tá? Para quem quiser adquirir. Vou fazer essa área menor com pincel tamanho 4. Depois eu vou pegar o pincel tamanho 6, porque essa caixa ela tem umas arinhas que são maiores. Vou pegar aqui o tamanho 6, a 522 e vou vir, ó. Deixa eu lavar direito. Vou vir realçando com o azul fluorescente. Pelo vídeo não dá pra ver, mas pessoalmente vocês vão ver que ele fica bem mais vibrante. Tá? Olha que fofurinha. Vou pegar, agora é a vez do branco, né? Vamos pegar aqui o branco para fazer a neve no chão. Aí eu uso o pincel A531 brochinha, tamanho 4 maior. Pega a tinta branca, tira o excesso aqui no godê. E a gente vem com batidinhas, galera, ó. Super fácil e prática. E vai deixando assim mais... Não assim uma superfície reta, né? Que tudo é neve, ó. Por isso que a gente fez o fundo cinza, para conseguir destacar o branco. Ok? E aí, que é opcional, eu vou usar uma tinta glitter vermelha aqui no gorro e também nessa bolinha, tá? Deixa eu pegar ela aqui. Natal, né, a gente pode esbanjar do brilho, então eu aproveito mesmo para me usar minhas tintas glitter. Vou pegar aqui um pouquinho, ó. Vou colocar uma gotinha de diluente para ela ficar um pouquinho mais fluida. Pera aí.
Com pincel tamanho 10. Vou aplicar esse glitter, ó. Não se preocupe com esse aspecto esbranquiçado do diluente, depois sai. E vem aqui também. É a mesma coisa. Pena que no vídeo não dá pra ver como que fica, mas se vocês fizerem em casa, vocês vão ver quanto fica brilhoso. E vamos ao resultado? Bom, pessoal, o resultado ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ó, tá vendo que tem um brilho aí? Fiquem com Deus. Quem quiser adquirir esse pano de copa lindo que já vai riscado e muitos outros modelos, ou também quem quiser comprar os materiais que eu usei, comente eu quero, ou vai aqui na descrição da aula que eu mando para vocês. Eu vou só mostrar aqui um detalhezinho que eu esqueci. Ó, tá vendo? Esse pedacinho aqui também vai ser neve. Pega o pincel tamanho 0 e vem aqui, ó. A gente vai olhando no final e vendo os detalhes. Debate disso. Pronto. Agora sim podemos finalizar a aula, gente. Fiquem com Deus. Um abençoado dia e até a próxima. Tchau, tchau.